Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite para todos que me esperavam às 19 horas, mas lamentavelmente nós tivemos problemas técnicos e quando a gente não sabe mexer muito com internet e outras coisas mais, a gente se dá conta de que realmente a gente é muito limitado. Mas aqui estamos nós, está chovendo aqui em Barra de São João, uma chuvinha agradável, gostosa, está chovendo, estamos aqui tomando um glorioso cafezinho e chegamos enfim para a nossa live de hoje, que fiz questão aí de anunciar bastante, etc., porque é um tema que é muito importante para nós, não é? Que é muito importante para nós enquanto católicos nacionais, católico forte, é uma temática que nos envolve a cada dia na nossa pastoral, no nosso dia a dia, a questão da chamada intenção católica, não é? Então, mais uma vez, então, pedindo desculpas pela questão do horário, tivemos realmente um problema técnico. Vamos, então, iniciar essa nossa live, essa nossa conversa sobre esse tema muito importante, a intenção católica no exercício dos sacramentos. De alguma forma, eu quero pedir já desculpa ao pessoal mais leigo, mas essa live hoje, essa palestra, digamos assim, ela vai ser um pouco mais dirigida aos bispos, aos diáconos, aos sacerdotes, aos seminaristas, de maneira especial da nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira, mas de todos os outros sacerdotes e bispos e diáconos, enfim, seminaristas que nos assistirem de outras confissões religiosas de tradição católica. Quero esclarecer duas coisas importantes e fundamentais. A primeira que eu quero esclarecer é que nós vamos tratar de um tema que muitos de nós, às vezes, nos ofendemos com o que dizem sobre nós. De fato, nos machuca uma série de coisas. No entanto, há algumas coisas que no campo religioso é quase uma luta entre Davi e Golias. Quase uma luta entre Davi e Golias. Então, quando nós imaginarmos que fazer certas ponderações, como se elas viessem a ser a tábua de salvação, como se elas viessem a ser, entre aspas, a arma certa para atacar aqueles que nos atacam, eu diria que nós estamos absolutamente errados. A primeira coisa que deve fazer aquele que é menor, aquele que, entre aspas, tem menos importância do que pressupostamente o maior que teria mais importância, a primeira coisa que esse deve fazer é entender que, em face da sua realidade, ele necessita sempre fazer melhor. E de fato não serão as suas palavras, as suas ponderações, as suas considerações, as suas palestras, os seus títulos. Muito boa noite, Dom José Emílio, que bom estar aqui com o senhor, obrigado pela sua audiência. Então não será de grande importância discussões vazias, porque de fato nós perdemos tempo e perdemos neurônio discutindo com uma estrutura de poder muito maior que as nossas, das igrejas independentes, nacionais, enfim. E o que nós devemos fazer é fazer muito bem aquilo que nós fazemos e ser uma contraposição, de fato, em relação àqueles que acham que entendem mais com as nossas obras.
E é tão interessante isso que eu estou dizendo, porque quando a gente fala de intenção católica no exercício dos sacramentos, eu trouxe essa temática hoje, e confesso que eu não sei quanto tempo ela vai se estender. Espero que aqueles que se importarem com o assunto tenham paciência para ouvi-lo, para tratá-lo. Boa noite, Jomar, meu seminarista aqui de Barra de São João, futuro diácono, futuro sacerdote. Deus te abençoe, você, sua mãe, a Marta. Eu espero que nós possamos entender que a nossa luta não está tanto no falar, tanto no escrever, no querer discutir, no querer brigar, senão que a nossa luta ela está em fazer muito bem aquilo que nós fazemos. Dito isto, vamos lá. A Igreja Católica Apostólica Romana, no direito canônico de 1983, de alguma forma isso existia no direito canônico de 1917, embora naturalmente não dirigido, por exemplo, à Igreja Católica Apostólica Brasileira, ou às igrejas independentes, ou às igrejas nacionais, porque elas não existiam naquela época. Existiam outras cisões com a Igreja Católica Romana. A mais importante, a mais conhecida no mundo latino, era a Igreja de Utrecht, né? Os chamados velhos católicos. Os velhos católicos legítimos. Só pode ser considerado velho católico aquele que está unido a Utrecht, não é? Na Holanda, sede desta igreja, e que tem a sucessão apostólica dela, e por aí vai. A ICAB surge no dia 6 de julho de 1945. Então, é muito importante nós entendermos que quando nós vamos tratar agora dessa questão da intenção, e repito de novo, no Código de Direito Canônico de 1983 da Igreja Católica Apostólica Romana, e de alguma forma no Código de 1917 da mesma instituição, mas bem acentuado no Código de 83, era Papa na época João Paulo II, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica Romana, ela tem alguns costumes muito curiosos, e que eu chamo de costumes maldosos, interesseiros, ou ainda costumes que jogam com a ignorância do conhecimento da sociedade mais simples no que tange ao conhecimento de determinadas regras e ponderações da teologia e da doutrina católica. No Código de 83, quando pondera sobre, e inclusive no próprio Catecismo Católico Romano, também desta época, embora isto, nós vemos que quando trata da chamada validade e liceidade dos atos que cometem algumas igrejas de tradição católica, sejam elas de rito ortodoxo oriental, sejam elas de rito latino, da qual a ICAB faz parte, e a maioria das igrejas independentes do Brasil também fazem parte, o Código de Direito Canônico de 1983, ele diz que a Igreja Católica Apostólica Brasileira, as igrejas independentes de tradição católica no Brasil, quando os seus ministros celebram os ritos religiosos na forma e na matéria, forma é o ritual, matéria, por exemplo, a água no batismo. Essas igrejas fazem de maneira correta. Ali não existe questionamento. Mas diz que quando estas igrejas celebram estes ritos, no que trata a questão da intenção do ministro, o direito canônico diz, da Igreja Católica Romana, que é lícito, que é justo, enfim, duvidar da intenção dos seus ministros.
E aí eles vêm a dizer então que os ritos, que os sacramentos da Igreja Católica Brasileira e das igrejas independentes de tradição católica seriam válidos quanto à forma e quanto à matéria, mas inválidos quanto à intenção. Por consequência, se um sacramento não é válido, ele também é ilícito. Mas agora atente a isso. Um sacramento que celebrado por uma igreja que porventura a Igreja Romana reconhecesse como válidas as ordenações, os sacramentos seriam ilícitos, mas válidos. Ilícitos porque não estão debaixo daquela autoridade constituída da Igreja Católica Romana, debaixo das suas leis, das suas normas. Entre aspas, como costumam eles dizer, porque não estão na barca de Pedro. Muito bem. Pedro, o primeiro papa que foi casado, que teve esposa e que teve filhos. Casamento esse que eles negam para os seus sacerdotes. Mas, deixando provocações de lado, primeira coisa que, e eu imagino que eu esteja sendo redundante para alguns religiosos que entendem bem também da matéria, é nós entendermos a diferença de validade e liceidade. Para que eu diga que algo seja ilícito, se eu disser que é ilícito, pode ser que seja não válido também. Mas pode ser que seja apenas ilícito. Acabei de dar um exemplo. Eu sou padre de uma igreja X, que não estou debaixo da autoridade da Igreja Romana. Se ela reconhecer a validade do sacramento que eu tenho, sacramento da ordem, como eu não estou debaixo da autoridade da Igreja Católica Romana, o sacramento seria válido, mas seria ilícito no sentido de que eu não pertenço a esta agremiação. E um sacramento seria válido e lícito ao mesmo tempo, ou seja, algo 100% completo, 100% direitinho, se você estivesse debaixo desta instituição. Essa explicação que eu acabei de dar sobre validade, liceidade ou iliceidade, de fato vale de qualquer igreja, vale para qualquer igreja. Boa noite, Zildinha, minha querida, Deus te abençoe. De fato vale para qualquer igreja esse tipo de conceito, esse tipo de aplicação. Se algum membro, por exemplo, já houveram alguns que saíram da Igreja Católica Brasileira e que constituíram juridicamente uma nova instituição religiosa. Aí cabe, se aquele que saiu era um bispo válido para a ICAB, ela não pode negar a validez do bispo, porque foi ela que o consagrou. Mas ela considerará ilícito os atos deste bispo e daqueles sacerdotes que lhe ordenar, diáconos, enfim, porque eles não estão mais debaixo da autoridade desta igreja. Então, o que eu quero que entendam em primeiro lugar é que essa discussão de validade e invalidade, liceidade, não lícito, de fato se aplica em todas as instituições religiosas. Em todas as instituições religiosas. Quando algum sai da maior, esse alguém continua sendo válido porque recebeu com validez aquilo que de onde ela saiu reconhece por válido, porque foi ela que concedeu, mas passará a considerar ilícitos os atos porque já não está mais debaixo da sua autoridade. Muito bem. Por isso que eu disse que o assunto é complexo
e a gente precisa ter muita atenção para poder entender essa situação toda. E mesmo os leigos, por mais que o assunto seja complexo, alguma coisa dá para captar. E é importante ter consciência de algumas coisas para saber se defender de calúnias, difamações, que lamentavelmente vêm a rodo muitas vezes sobre nós. Então, um sacramento, os 7 sacramentos, desde o batismo primeiro, a extrema-unção, que é o último, um sacramento ele só é válido se tiver matéria, volta ao exemplo do batismo, água, se tiver forma, ou seja, se tiver um rito organizado para administrar, e se tiver a intenção do sacerdote. Então a gente poderia dizer que todos aqueles diáconos, padres e bispos que cismam com a igreja a qual eles pertenciam e saíram, cisma. O que é cisma? Deixa eu fazer um parênteses para explicar 3 palavras importantes para entender o contexto. Cisma. Muito boa noite, Padre Luiz Ricardo Xavier, meu glorioso amigo lá de Porto Alegre, gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, colorado como eu, que é o mais importante. Padre Roberto Vinícius, lá está lá em Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina agora, seja bem-vindo também. Então, continuando, quando nós tratamos dessa questão da validade e liceidade de um sacramento, segundo a tradição católica, e isso é reconhecido por todos os católicos, para que um sacramento seja válido, precisa de matéria, forma e intenção. Ponto. A coisa mais complicada nessa discussão, sobretudo, repito de novo, se nós pegarmos o direito canônico de 1983, da Igreja Católica Apostólica Romana, gestão do Papa João Paulo II, que trata de diversas instituições religiosas, e quando vem tratar especificamente da Igreja Católica Brasileira ou das igrejas brasileiras, como eles gostam de dizer maldosamente, porque para eles botam tudo dentro do mesmo balaio. Se não é católico romano, é católico brasileiro. Não, não é assim. Assim como a própria Igreja Católica Brasileira saiu da Igreja Católica Romana em 1945, houveram alguns que já saíram da Igreja Católica Brasileira. Mas na história da Igreja Católica Romana, muitos foram cismas. E eu estava explicando então que é muito importante a gente entender 3 palavras fundamentais: cisma, heresia e apostasia. Cisma é o mais tranquilo de todos os rompimentos com uma instituição religiosa. Cisma é quando você rompe com a autoridade de uma instituição religiosa, de uma igreja hierárquica. Então, no século passado, por exemplo, século XX, tivemos alguns grandes cismas na Igreja Católica Romana por parte de católicos. Aqui no Brasil, o primeiro grande cisma foi em 1913, com o cônego Manuel de Amorim, lá em Itapira. Considerado, inclusive, o primeiro fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Chegou a estar presente em 8 estados, com mais de 40 comunidades. O segundo grande cisma na Igreja Católica Romana foi proporcionado por um arcebispo vietnamita chamado Monsenhor Tuc, que rompeu com a autoridade de Roma por causa do Concílio Vaticano I, que defendia a chamada infabilidade papal. O terceiro grande cisma no Brasil
Monsenhor Tuque, uma das expressões do mundo. A segunda grande expressão aqui no Brasil foi o Dom Carlos Duarte Costa, em 6 de julho de 1945. O terceiro grande cisma com a Igreja Católica Romana do século passado foi o cisma dos tradicionalistas ligado a Monsenhor Marcel Lefebvre, muito representados hoje pela Fraternidade São Pio X. Então, cisma é quando você rompe com a autoridade constituída, mas você não rompe com a doutrina. Você não rompe com a substância. Você rompe com o acidental. E você rompe com a autoridade administrativa. Então, no caso, quando você rompe com Roma, você rompe com a autoridade administrativa da cabeça chamada Papa, que é para os católicos romanos o representante de Cristo na terra. Algo absolutamente confundido por essa instituição, uma vez que a representação de Cristo na terra, ipsis literis, é a Sagrada Escritura, e de modo especial os 4 evangelhos, que é a palavra perene e eterna de Cristo a partir da existência desses evangelhos até o dia em que Deus vier fazer o julgamento final neste mundo. E os homens e as instituições não são representantes oficiais de Cristo. Eles são representantes da sua necessidade estrutural, social, psicológica, antropológica, cultural, de agrupamento. E, tendo por base as suas tradições e a Sagrada Escritura, no decorrer do tempo começam a criar um magistério. Então, por exemplo, o magistério dentro da Igreja Católica Apostólica Brasileira começa com o primeiro Concílio Nacional, oficialmente falando, em 1965. Embora os escritos de Dom Carlos, as cartas de Dom Carlos para com os bispos que existiam na sua época, já era parte do seu magistério. E o concílio de 1965 da Igreja, ele vem deixar claramente que tudo aquilo que o próprio Dom Carlos disse, falou, escreveu, pensou, etc., e mesmo a própria revista Luta, que era um instrumento público dele, que não estivessem de acordo, as coisas que não estivessem de acordo com a sã doutrina católica, de sempre, a própria ICAB não aceitava. Então, dito isso, para entender que a Igreja Católica Brasileira, ela surge como um cisma com a Igreja Católica Romana, em face de não aceitar mais determinadas determinações da cabeça de Roma, o Papa, frente a uma série de desmandos que na época se entendia como justos este cisma. Então, o cisma é o rompimento de fato com a autoridade constituída de um determinado grupo, constituindo-se um segundo grupo. Para resumir, é isto. Aí nós temos a palavra que aí é mais grave agora, a palavra herege. O herege, ele de fato já se torna um ser perigoso. Deixa eu fazer um parênteses. Todos aqueles que saíram da Igreja Católica Romana, todos os que saíram de alguma igreja ortodoxa, que cismaram com alguma dessas igrejas, constituíram outras instituições hierárquicas, independentes, e que romperam com a cabeça dessas instituições, eles não mexeram na substância. Então, por exemplo, quem é católico continua dizendo que os sacramentos são 7. O que pode haver é uma leve interpretação sobre os sacramentos. E é uma coisa tão curiosa que dizem que a Igreja Católica Brasileira, por exemplo, ou dentro das igrejas de tradição católica e mesmo ortodoxas, e mesmo anglicanas, que, por exemplo, permitem o casamento dos sacerdotes, dizem que essas igrejas mudaram a doutrina do sacramento do matrimônio,
e por consequência do sacramento da ordem. Não corresponde com a verdade. O casamento, ele sempre existiu dentro da tradição latina e da tradição oriental. Essa nunca mudou. Quem mudou foi a tradição latina, de maneira muito efetiva a partir do cisma entre Oriente e Ocidente em 1054, com o Papa Gregório VII. Pouquinho depois dele ali se definiu de maneira muito mais clara essa questão do matrimônio, que não podia mais casar. Mas até então, durante os primeiros 1000 anos da igreja, houveram muitos papas casados. A maioria dos papas do início da igreja eram casados. Bispos casados, arcebispos casados, patriarcas casados, com muitos filhos, próprio da religião, tinha que botar filho no mundo. E então não existe, por exemplo, rompimento com o dogma, ou seja, com a verdade do sacramento do matrimônio e do sacramento da ordem. Porque desde sempre, e aí está as igrejas ortodoxas para provarem isto, desde sempre os bispos, de maneira geral, mais anciãos, e depois por algum santo costume foram sendo retirados de mosteiros, eram solteiros até para ter um pouco mais de disponibilidade para coordenar a igreja crescente, e os sacerdotes então contraíam matrimônio, não obrigatoriamente, e isso continua na igreja oriental. A igreja latina muda por interesses muitos outros que são apenas dela, alguns muito escusos, por sinal, e proíbe aos sacerdotes o matrimônio. Aqui não estamos discutindo isso, porque isso é uma lei da Igreja Católica Romana. Quem quiser ser católico romano sabe que essa é uma condição e tem que seguir, embora a gente saiba que se a gente fosse fazer um raio-x do celibato nessa instituição, a gente vai ter aí um índice de 90% com certeza de padres que já contraíram mulher ou que ainda têm uma vida homossexual, porque esta é a realidade. Sobre fatos não há discussão. Muito bem. A heresia, então, ela não é só o rompimento com a cabeça, não é rompimento apenas com o administrativo, não é rompimento apenas de disciplina. A heresia, ela rompe de alguma forma com a doutrina. Ela altera a doutrina. Ela chega ao risco de mudar algumas coisas substanciais, que aconteceu, por exemplo, com a igreja anglicana, que colocou os sacramentos em 2 níveis. Sacramentos maiores e sacramentos menores. Estou trazendo o exemplo da igreja anglicana porque é um exemplo típico. Para os católicos, tanto ortodoxos como latinos de tradição, os sacramentos são 7, todos eles têm o mesmo valor em face daquilo que eles querem ser. Portanto, não existe sacramento maior e nem menor. Existem sacramentos que são específicos para uma situação específica. O chamado anglicanismo mais católico, esse anglicanismo mais católico, ele rompe com essa tradição e ele quer classificar como uma forma até de agradar o protestantismo, luteranismo, metodismo, presbiterianismo, e aceita a tese de sacramentos maiores e sacramentos menores. Sendo os sacramentos maiores, o batismo e a Eucaristia, e todos os outros tidos como sacramentos menores. O curioso dessa história toda é que para um sacramento existir, precisa existir um bispo válido que tenha celebrado um rito na forma, no rito e na intenção, não somente de querer fazer o que a igreja faz,
mas de pretender fazer o que a igreja faz, para que esse rito se constitua como um rito verdadeiro, válido e lícito. E no mundo anglicano, o sacramento da ordem é considerado como um sacramento menor. Então é um princípio absolutamente ilógico que um sacramento maior possa conceder o favorecimento da existência de um sacramento maior. É ilógico, é contraditório. E aqui, por exemplo, um exemplo de falha com a doutrina substancial da fé de tradição católica. Que nunca nos esqueçamos que dentro da tradição católica, tanto oriental como latina, uma verdade só pode ser tida como verdade se ela tiver uma afirmação sem possibilidade de questionamento no chamado tripé católico: tradição, Sagrada Escritura e magistério. Eu tenho que olhar para alguma coisa, como eu olho, por exemplo, para esse terço, e ninguém precisa me explicar que isso é terço. Eu olhei e eu concluí. Concluí porque, desde sempre, antes de eu nascer, desde que o terço surgiu, ele era terço. Ele tem uma base bíblica que me ensina que nesse terço vem práticas encontradas na Sagrada Escritura, e o magistério ensinou sobre ele também, mostrando o grau de piedade. Então, quando eu olhar para esse texto e concluir o que ele seja sem qualquer dúvida, eu tenho a verdade substancial na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério. Isso é considerado verdade absoluta ou dogma. Tem pessoas que têm preconceito contra a palavra dogma. É tão ridículo isso. Dogma significa verdade. A Igreja Católica Romana é cheia de dogma. A Igreja Brasileira é cheia de dogma. Qualquer igreja por aí, registrada em cartório, mesmo que seja registrada em cartório, ela tem dogmas. Ela tem as suas verdades fundamentais. Até porque, na verdade, é aquilo que as constitui. E é isso que as fazem com que elas sejam reconhecidas num primeiro momento. Então nós temos o cisma, que é um rompimento mais com a autoridade. Nós temos a heresia, que é um rompimento com a autoridade e com a doutrina. E aí nós temos algo muito grave, que é a apostasia. A apostasia, existe discussão teológica. Há alguns, como eu, que consideram a apostasia um total abandono da fé, e há alguns que dizem que apóstatas ainda guardam algum grau de fé. Eu trouxe esses dias um exemplo de apóstata. O arcebispo Milingo, Diácono Aider, lá de Ponta Grossa, no Paraná, boa noite, seja bem-vindo. O arcebispo Milingo, arcebispo católico romano, que rompeu com a Igreja Católica Romana, aderiu à seita do Reverendo Moon, que se intitulava Reencarnação de Jesus Cristo. A esposa do arcebispo Milingo foi escolhida por tradição dentro da seita do Reverendo Moon, tinha que ser escolhida por ele e pela esposa dele, porque é eles que tinham autoridade para encontrar as almas gêmeas. E foi um indivíduo que entrou, aceitou essa doutrina, mas que depois que entrou e aceitou essa doutrina, foi usado de maneira, eu diria, demoníaca e maléfica por essa seita, que até hoje, hoje ele já é falecido, né? Mas aqueles que ele deixou por aí, foram usados de maneira absolutamente maléfica. Por quê? Porque ele, entre aspas, travestido ainda de bispo, ele começou a ordenar pessoas de um lado e de outro. Então tem alguns que dizem que as ordenações dele, mesmo que sendo um apóstata, ou seja, alguém que abandonou a fé, rompeu com a autoridade, rompeu não parcialmente só com a doutrina,
mas rompeu absolutamente com as verdades fundamentais da fé católica. Por exemplo, admitir a tese que Reverendo Moon era a reencarnação de Jesus Cristo é admitir, por exemplo, a doutrina espírita da reencarnação. E doutrina essa que é aceita por as religiões, por religiões orientais. E nada de novidade, né? Moon era coreano. Existem muitos aí que estão envolvidos com esse povo coreano. Na verdade, se aproveitam aí para uma série de coisas. E eu digo que fazem uma vergonha, mas enfim. Padre Alex Montoya, lá dos Estados Unidos, muito bem. Padre Monsenhor Félix, lá da Bolívia, muito bem. Padre Luiz Angelim Fatim, lá do Mato Grosso, meu querido amigo. Padre Gilson Belmiro, lá de Cascavel. Todos sejam muito bem-vindos. Continuando então. Então nós temos o cisma, rompimento com a doutrina, a heresia, que é cisma, rompimento com a autoridade, heresia, que é rompimento com a autoridade e rompimento com aspectos de doutrina, e nós temos a apostasia, que na minha tese é o abandono absoluto da fé. Ou seja, esse decidiu, ele continua ainda, alguns deles continuam ainda reverenciando a história de um Jesus de Nazaré, mas eles não reconhecem mais pelos seus atos e pelas suas práticas, de fato, que Jesus seja Deus. Por consequência, eles rompem com a doutrina fundamental da fé católica, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Padre Antônio, lá de Fazenda Rio Grande, no Paraná, seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Isso aqui é um preâmbulo, viu? Isso aqui é um preâmbulo. Eu preciso que vocês que estão assistindo tenham paciência de assistir e depois assistam completo para entender tudo. A gente vai demorar um pouquinho hoje. Espero que vocês tenham paciência, mas o tema é muito importante. Então, um sacramento, para ser válido, precisa de matéria, forma e intenção. A intenção é o que a Igreja Católica Romana bota na mesa para dizer que tudo que aqueles que não são católicos romanos fazem não é válido e não é lícito. Então vamos estudar a teologia própria que nós católicos brasileiros aceitamos. Por base fundamental do Concílio de Trento, o concílio base, o concílio fundamental, o concílio que arrumou a igreja frente a desmandos, na marra, né? Porque na verdade o Concílio de Trento ele surge na marra, surge por causa de Lutero, surge por causa de Henrique VIII, ele surge na marra. As pessoas se obrigam a fazer um concílio porque a coisa estava tão bagunçada, a reforma veio para dar um susto muito grande, e aí surge o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, na seção 7ª, no cânon 11, diz assim, sobre a intenção: o ministro deve ter a intenção de fazer o que a igreja faz. Alguém poderia perguntar: existe como medir intenção? Se um sacramento precisa de matéria, forma e intenção, que é algo aqui da cabeça, existe uma forma de medir a intenção? Existe. A intenção, Márcia Alzeredo, boa noite. A intenção, ela é externa ou interna. E ela pode ser as duas.
Mas repetindo, o Concílio de Trento, na seção 7ª, no cânon 11, dizia de maneira curta e grossa que o indivíduo que celebrasse o sacramento, o sacerdote e o bispo, porque o diácono, embora seja a terceira ordem, a primeira ordem das três, o diácono de fato é um leigo qualificado. O diácono não tem potestas, o diácono não tem poder. Potestas, poder, só existe no sacerdote e no bispo. O diácono recebe uma ordenação estética, externa, passa por um ritual, para que a comunidade entenda que este rapaz se destaca dentre toda a comunidade, em serviço à comunidade. Então se mostra publicamente, através de um ritual, que ele está a caminho da potestas, a caminho do poder espiritual, que é concedido pela ordenação sacerdotal ou sagração ou consagração episcopal, sempre dadas por um bispo. Isso só pode fazer o bispo. Então, quando um ministro vai celebrar um sacramento, ele precisa de matéria, água no batismo, forma o rito que ele vai dizer, todo aquele rito, e ele precisa da intenção de fazer o que a igreja quer que seja feito. Ah, mas esse diácono, esse padre e esse ministro, ele não pertence à Igreja Católica Romana. Desde que ele faça o rito, tenha a matéria e externamente, sobretudo no exercício do rito, ele denote intenção, não pode ser duvidado. O diácono, por exemplo, não tem potestas, acabei de explicar, porque ele é um leigo qualificado. Qualificado para quê? Para potestas, para o ministério sacerdotal. Mas o diácono, tal como qualquer leigo, pode realizar batismo, se batizado ele é, e como ele é diácono, então ele é batizado. Ou seja, qualquer cristão batizado pode fazer um batismo. Quando, Dom Duarte? Segundo a igreja, sobretudo na iminência de morte. E sabemos nós que existem 3 tipos de batismo: o batismo da água, o batismo de intenção e o batismo do martírio. Tema para outro dia. E eu falava que quando os ministros exercitam um rito, um sacramento, fazem um sacramento, ele precisa ter de alguma forma 2 intenções. Ou melhor, precisa ter a intenção de fazer o que a igreja faça, mas precisa da intenção interna, que é a sua própria fé, sua própria crença, fruto do seu aprendizado, fruto da graça que nos concede a fé, fruto da sua experiência, e ele também tem que ter a intenção externa. A intenção externa, ela se reflete no rito que é realizado, na forma como o rito é realizado. Se ele usa a roupa adequada, se ele tem os instrumentos litúrgicos. Estamos falando de um momento que seja tranquilo, normal, não no momento de, por exemplo, de guerra. Quantos foram os padres que foram ordenados em estado de guerra dentro de prisão? Bispos foram consagrados em estado de necessidade dentro de prisão. E não tinha 3 bispos lá para consagrar, tinha um único bispo, que era o bispo principal. Uma coisa é o estado de necessidade, outra coisa é o regular. E dentro do regular nós precisamos
observar essas duas intenções. A chamada intenção interna, que tem a ver sobretudo com a fé, com a prática espiritual, com o comportamento, com modus vivendi do ministro, os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, o conhecimento que nós temos ou o testemunho de outros nos atestam da intenção interna, fruto da fé do ministro. A intenção externa está muito no capricho, no zelo do ministro. Então a intenção externa tem a ver com a matéria e a forma, ou seja, o rito. Como é celebrado aquele rito? Se é feito direitinho, com tranquilidade, com paciência, com zelo, com amor. E a intenção interna tem a ver com a intenção, pois age apenas como ministro de Cristo, ou seja, o indivíduo ele tem tanta convicção, a fé dele é tão clara, tão límpida, que ele sabe que para exercer o sacramento, a Eucaristia, por exemplo, ele é um instrumento, porque Cristo age in persona Christi, é Cristo que age naquele instrumento que é o sacerdote que ali está. Então, a intenção interna tem a ver com esse grau de fé e de conhecimento. Tem a ver com a forma com a qual o ministro se coloca como instrumento de Cristo e não por outros interesses e conveniências. Como é que poderia, por exemplo, se questionar uma ordenação sacerdotal? No que toca à questão da intenção interna. Um bispo consagrou um rapaz lá que pode ser muito bom, etc, e coisa parecida, mas a família dele é muito rica, colabora muito com a diocese, ele até foi adiantado o tempo de estudo dele. Mas essa ordenação, mesmo que feita por interesse e conveniência, ela não é válida? Não, ela é válida. Ela é válida porque o ministro que a fez é um ministro válido. E embora pudesse se discutir a intenção interna dele, se a intenção externa for profundamente elaborada, tendo o rito e tendo a matéria, ela é válida. Pode até ser discutida a liceidade, pode até ser discutido a moral, mas não pode se dizer que é inválida. Porque diferente daqueles que simplesmente têm um conhecimento medíocre sobre a teologia, e é em cima disso, é em cima dessa ignorância que a Igreja Católica Romana se aninha em cima da cabeça de muitos bispos e de muitos padres que tristemente não estudam nada. E se estudaram, fizeram o que não estudaram, é por causa disso. A maioria, quando fala em intenção, há a intenção de fazer o que a igreja quer que faça. A maioria não sabe nem que existe intenção interna e externa. Acham que tudo é a mesma coisa. E essa é uma doutrina católica romana, com base no Concílio de Trento, seção 7, cânon 11. E como é que se prova a intenção? Você veja que, quando eu estou falando de autoridades aqui para provar o que eu estou dizendo, sendo eu um bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, eu estou provando pela
teologia construída, tendo por base o tripé católico, tradição, Sagrada Escritura e magistério, de bispos e de padres da igreja da onde eu sou oriundo, a Igreja Católica Apostólica Romana. E comecei lá pelo Concílio de Trento, que também é a base fundamental da fé da Igreja Católica brasileira. Mas vamos para um outro gigante, um gigantão da fé católica romana, o Papa Leão XIII. Papa Leão XIII. As pessoas questionam como é que se pode provar a intenção. Eu falava antes de medir a intenção. O Papa Leão XIII diz que se vê na manifestação e seriedade dos atos externos. Por isso se reconhece a validade. Embora um ato possa ser ilícito, o sacramento conferido por hereges e cismáticos é absolutamente válido. Onde está isso, Dom Duarte? Está na Bula Apostolicae Curiae número 33 do Papa Leão XIII. Que a seção 7 do cânon 11 do Concílio de Trento, que eu falei, agora essa citação da Bula Apostolicae Curiae do Papa Leão XIII, número 33, só isso aqui já vem para derrubar o direito canônico da Igreja Católica Romana, que coloca lá um rodapé vagabundo, safado, ordinário, de má fé, porque joga com a ignorância de conhecimento da massa, e desgraçadamente joga com a ignorância de conhecimento dos preguiçosos que disseram que estudaram teologia e que não têm nem instrumentos, porque não têm argumentos, porque não estudaram direito para defender aquilo que a sua boca diz que é. Então, quando a Igreja Católica Romana lá diz que se deve duvidar da intenção, que é justo de duvidar da intenção, e que por isso a validade e a liceidade seriam algo demasiado sério nas intenções do clero, por exemplo, das igrejas nacionais, tendo em consideração que a maioria delas tem bispo válido sim, por consequência sacerdotes válidos sim, diáconos válidos sim, ilícito sim, porque não está debaixo daquela autoridade, mas válido, ilícito sim, porque está debaixo dessa autoridade aqui. O próprio Concílio de Trento, o próprio Papa Leão XIII derrubam a tese mentirosa, safada, maldosa, de má fé da Igreja Católica Romana. Vou repetir, Papa Leão XIII diz que se vê na manifestação e na seriedade dos atos externos. Por isso se reconhece a validade, embora ilícito, o sacramento, porque conferido com alguém que não está debaixo da autoridade de Roma, mesmo que seja por hereges e por cismáticos, é válido. Porque diferente daquilo que os ignorantes e os maldosos ensinam para os medíocres da educação sobre a questão da intenção, a intenção não é uma só. Ela é interna e ela é externa, e detalhe importante, mesmo que falte a intenção interna, chamado grau da fé, e mesmo que faltasse algum grau de conhecimento cultural, ela continua válida, porque quem administrou é válido, porque cumpriu o rito externo e a matéria. Isso é doutrina católica, apostólica, romana. Ponto. Mas vamos descer um pouquinho no tempo. Eu fui lá para 1517. Eu subi um pouquinho, vim para o século retrasado com Leão XIII. Vamos descer um pouquinho no tempo? Vamos ir para o doutor angélico, Santo Tomás de Aquino.
Rosânia, minha querida, Deus te abençoe. Maria da Penha, Deus te abençoe. Vamos para o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Diz assim Santo Tomás: nas palavras do ministro, a intenção da igreja é expressa, e isso é o suficiente para a validade do sacramento, exceto se o contrário for expresso nos atos externos, aquilo que eu explicava antes. A gente pode ter alguma medida no externo, capricho, zelo, expressão da fé, amor. Ali a gente pode até entrar em alguma dúvida. E é nesse ponto que Santo Tomás de Aquino vem tocar. Ele diz que, em hipótese alguma, pode-se considerar inválido os sacramentos, mesmo administrados por cismáticos e hereges, se eles externamente fizerem aquilo que a igreja determina. O sacramento é válido porque válido foi aquele que o celebrou. E aqui nós entramos numa outra questão muito profunda. Por que o Concílio de Trento diz isso? Por que o Papa Leão XIII diz isso? Por que Santo Tomás de Aquino diz isto? Por que o Papa Pascoal II, no ano de 1106, diz assim: portanto, instruídos pelos exemplos de nossos padres, que receberam novacionos, donatistas e outros hereges em suas ordens, recebemos, pois, no ofício episcopal, os bispos acima mencionados, que foram ordenados em cisma e na heresia. Então, bem antes desses ainda, o Papa Pascoal II, no ano de 1106, já dizia que os sacramentos de cismáticos e hereges, e ele cita na sua bula os novacianos e os donatistas, hereges predominantes naquela época, ele diz que ele está recebendo os bispos consagrados e os sacerdotes ordenados por eles, que naturalmente cederam à autoridade de Roma, mas eles os recebem sem reconsagrá-los e sem reordená-los, porque ele não pode ir contra a própria doutrina da igreja, que tem por base, então, antes de Trento, antes de Leão XIII, antes do Papa Pascoal, antes do Concílio de Trento, tem por base a própria Sagrada Escritura. O que a Igreja Católica Romana diz quando ela quer defender uma besteira feita por um padre ou por um bispo ou mesmo por um papa, no que toca a questão dos sacramentos? Na prática ela defende tudo isso que eu estou dizendo, e ela ainda pega o apóstolo Paulo e joga ele na fogueira dizendo assim: olha, o apóstolo Paulo disse que aonde houver o pecado manifesto externo de um ancião, que eram os bispos da época, a graça supre. Olha aí, ó. A graça supre. Essa é a doutrina retirada pela própria Igreja Católica Romana da Sagrada Escritura, com base no apóstolo São Paulo, que diz que aqueles que de alguma forma exercem as funções de maneira errada, moralmente, eticamente, e que, embora expressando externamente isto,
deixando sérias dúvidas sobre a intenção interna, ou seja, sobre o grau de fé. A Igreja Católica Romana vem dizer, tanto em Leão XIII, tanto no Concílio de Trento, tanto no Papa Pascoal II, tanto em Santo Tomás de Aquino, em São Boaventura, vem dizer que a graça de Deus supre a falta de fé, ou seja, a possível falta de intenção de um ministro que um dia foi validamente ordenado. E sabe por que existe lógica nisso? Porque se a graça de Deus não suprisse o valor do sacramento num ministro que, embora conscientemente celebre de maneira até indecente às vezes um sacramento, estaria dizendo de maneira indireta que de fato os sacramentos não são divinos. E se eles não são divinos, não existe sentido deles existirem. No entanto, se eles são divinos, somente a graça divina é que pode sustentar um ato feito por um imoral, um indecente, um sem fé ou de pouca fé, e com isso dar santidade a esse sacramento. E aí é que a igreja então vem a ressaltar a questão da chamada intenção externa. Por isso que eu quero dizer a você que é padre, a você que é bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira ou de qualquer igreja de tradição católica, se você foi ordenado por um bispo válido, sim, seja um bom padre, seja um bom bispo. Mas nunca deixe dizer que o seu sacramento realizado não é um sacramento verdadeiro, não é um sacramento válido, porque ele é válido, ele é verdadeiro, porque você pode ser podre, mas a graça de Deus é santa e é divina, e a graça de Deus é acima da tua podridão, e a graça de Deus é aquela que destrói a tua miséria, porque tu não passa de instrumento na mão de Cristo no exercício dos sacramentos. Porque todos os sacramentos você inicia e termina em cima da verdade fundamental da fé católica cristã. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, no seu livro 4, diz assim: às vezes, o ministro tem a intenção de fazer o que a igreja faz, embora considere que não é nada. Então é aquele padre de pouca fé, que foi ordenado com muita fé, que chorou lá no dia da sua ordenação, derramou lágrima, jurou salvar o mundo, etc. Estava imbuído de muita coisa bonita, de muito sentimentalismo. Por isso que eu tenho medo do sentimentalismo. A fé deve ser racional, a fé não pode ser sentimental. Uma fé sentimental é uma fé podre. Uma fé sentimental, ela está fadada à conveniência e ao interesse. A fé tem a ver com o uso da razão, que é aquela que nos impõe limites e nos dá entendimento. Então, o que São Tomás de Aquino diz no seu livro 4, às vezes o ministro tem a intenção de fazer o que a igreja faz, embora considere que não é nada. Ou seja, é aquele padre que é padre válido, até tem alguma fé, mas está fazendo aquilo de uma maneira muito porca, muito relaxada, porque ele tem medo. Se é um padre casado, se é um padre, por exemplo, da Igreja Católica Romana, ele tem medo do mundo, ele tem medo de passar fome, então ele prefere viver uma vida medíocre dentro da Igreja Católica Romana, muitas vezes tendo uma mulher escondida, filhos escondidos, muitas vezes vivendo uma vida dúbia, insatisfeito e infeliz com uma vocação que num dia entendeu que era válida.
e que de fato às vezes pode ser até válida se ele assumir a sua realidade e sair daquela situação de querer bancar anjo quando ele é homem, imposição da própria Igreja Católica Romana, daí os grandes escândalos que existem naquela igreja. E aí ele começa a celebrar os sacramentos de maneira muito vil, muito medíocre, muito pequena, muito suja. Aí ele já deixa de ter a consciência clara de fazer o que a igreja quer que seja feito. Mas o sacramento é válido. Porque o sacramento independe da condição moral e mesmo do grau da fé do indivíduo quando ele o celebra. Humanamente ele pode garantir a validade desse sacramento pelo rito externo. E divinamente supre esse rito a graça divina, que sabe que o instrumento dele naquele momento está sendo uma bela de uma porcaria. Dom Vital, meu querido, boa noite. Não conseguiu pegar o início, mas depois você vai ver. Vai demorar um pouquinho essa live. Eu tenho certeza que você vai gostar. O assunto é sério, o assunto é profundo. Sobre aquilo que Santo Tomás de Aquino disse, às vezes o ministro tem a intenção de fazer o que a igreja faz, embora considere que não é nada. Ou seja, a intenção mínima exigida do ministro do sacramento é esta. A intenção mínima. O cara é meio estranho. Mas o mínimo que se exige de um ministro validamente ordenado é que ele tenha a intenção de realizar um rito que a igreja considera sagrado e de cumprir seriamente os ritos externos. Eu confesso que eu conheço uma meia dúzia de padre aí que eu digo que já não tem nem fé. Mas se eu pegar vídeos de celebração que eles fazem, é algo perfeito. Então, o mínimo exigido para a validade de um ministro validamente ordenado é a expressão externa da intenção, que é o bem celebrar do rito, tendo a matéria que se exige para ele. Porque a intenção duvidosa, porque a intenção é não absoluta, essa, o apóstolo Paulo diz que a graça divina supre. Vamos vir aqui para frente agora. Vamos pegar um Papa que é recente. Papa Pio XII. Padre Taumaturgo, Brasília, Deus te abençoe. Papa Pio XII. O Papa que foi o algoz de São Carlos do Brasil. Para a igreja brasileira, ele foi uma bênção, porque ele nos deu São Carlos. Para a igreja romana, foi um grande problema, porque ele perdeu um grande bispo. Mas o que diz o Papa Pio XII? Papa Pio XII, recente, sobre a questão da intenção. Vamos lá. Papa Pio XII, na bula Episcopalis Consagratio, de 30 de 11 de 1944. Conforme a tradição antiga da Igreja, 3 bispos consagram um novo. E na infeliz hipótese de um deles, ou o principal, não crer ou não ter reta intenção, outro terá. Essa regra se altera para um em absoluto estado de necessidade. E, ainda assim, se os 3 não tiverem reta intenção, a intenção externa consagra
a validade do rito. Papa Pio XII, Episcopalis Consagratio. Por que eu trouxe o exemplo da consagração dos bispos? Afinal de contas, o bispo é o que delega, é o que gera a herança no sacerdócio e no episcopado. O bispo é sucessor dos apóstolos. O bispo não é outro apóstolo. Apóstolos só foram 12 e acabou-se que era 12. O bispo é sucessor dos apóstolos. Tem uns loucos por aí que se dizem apóstolo. Apóstolos só foram os que Jesus escolheu, o resto é só sucessão. Por que eu trouxe o exemplo dos bispos? A igreja pede prudencialmente que 3 bispos estejam aí na consagração de um novo bispo, embora baste um, em estado de necessidade. Exemplo, guerra. Por exemplo, o arcebispo de Praga. O arcebispo de Praga, na antiga Tchecoslováquia, na década de 40, foi consagrado dentro da prisão. Vários padres foram ordenados dentro de prisão. Alguns foram ordenados em outros lugares, fora de igrejas, catedrais, capelas, no mato, na montanha, estado de necessidade. Mas no caso dos bispos, a igreja diz que precisa ter como recomendação de prudência 3 bispos. E aí o que o Papa Pio XII está querendo dizer é o seguinte: olha, a tradição da igreja pede 3 bispos para que um seja o consagrante principal. E como é que se chamam os outros 2 bispos? O primeiro é o primeiro co-consagrante e o segundo é o segundo co-consagrante. Qual é a prudência da igreja? Na hipótese de que o bispo consagrante principal não tenha a reta intenção interna, porque a sua fé já está abalada por razões que são dele, digamos assim, a igreja confia na providência e espera que pelo menos os outros 2 ou um dos outros 2 que estão ali para testemunhar a consagração principal, no ato da imposição das mãos deles, e aqui é algo importante, um bispo pode ser consagrado apenas por um único bispo, em estado de necessidade. Fora disso, não. Fora disso, a consagração de um bispo precisa de 3, para que prudencialmente a falta da reta intenção do principal seja suprida por um dos 2 co-consagrantes. Olha que espetáculo, olha que prudência, olha que coisa incrível é o zelo da igreja, teologicamente falando, sobre aquele que recebe o munus do sacerdócio, que é o bispo, munus episcopal, sacerdócio pleno. Porque afinal de contas é um bispo que ordena padres, é um bispo que ordena diáconos, e deles se espera. Ana Conceição, você está equivocada com o bispo, aqui é Dom Duarte, não é Dom Vital, se equivocou. Muito bem, então percebam vocês que a intenção é algo sério, mas ela não anula. Outra questão que nós precisamos distinguir é a seguinte: primeiro, intenção de fazer o que a igreja faz, intenção de fazer o que a igreja já faz, por consequência, então, fazer o que a igreja quer que seja feito, e a intenção de fazer o que a igreja pretende. 2 coisas completamente diferentes. A primeira
A primeira, a intenção de fazer o que a igreja já faz se aplica muito mais justamente aos bispos, entre aspas, que não estão debaixo da autoridade de Roma, ou ainda, entre aspas, entre os bispos que saíram da Igreja Católica Brasileira, mas que não estão mais debaixo do Concílio Nacional Brasileiro, e por aí vai. Que são os cismáticos ou os hereges de uma instituição para outra instituição. E ninguém tem que ter preconceito com os termos cismático ou herético. Herético é feio mesmo, é uma coisa pesadinha, porque rompe com a doutrina. Mas o bispo cismático não. Dom Carlos tornou-se cismático sim em relação à Igreja Católica Romana, porque chegou a um ponto tal que não dava para seguir com aquilo que estava acontecendo. Simples assim. Então ele preferiu escolher Jesus. Preferiu escolher o Evangelho a seguir uma autoridade constituída de uma instituição hierárquica que tinha muitos erros. Vale a pena aqui lembrar algo fundamental e importante, e que não é falácia de religioso. A igreja institucional, ela é santificada por Deus. Porque ao que ela se propõe tem a ver com o tripé católico, tradição, Sagrada Escritura e magistério. Tem a ver com as verdades fundamentais da fé que nos tornam capazes de trilhar um caminho bom. As autoridades administrativas das igrejas, ou seja, os homens, esses são passíveis da miséria. No entanto, mesmo que os homens briguem entre si dentro de uma instituição e mesmo que eles se separem, o Cristo não tem poder de ir contra aquilo que ele mesmo decidiu. E o que Cristo decidiu? Que os seus ministros, que não exercem os sacramentos por si e que exercem os sacramentos em nome dele, não podem tornar podre aquilo que é suprido pela graça, aquilo que é santo, porque o puro não se mistura com o impuro. Simples assim. Simples assim. Eu diria então que as igrejas cismáticas, elas têm a intenção de fazer o que a igreja, por tradição, já faz. Ou seja, a Igreja Católica Brasileira tem a reta intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. Quando se trata de um sacramento, administrá-lo de maneira correta sobre o rito, forma, sobre a matéria e com a intenção. No caso da Igreja Católica Romana, por ser a igreja latina mais velha, embora não tendo sido ela a primeira igreja, e aqui sempre é importante ressaltar algo fundamental. Nosso Senhor Jesus Cristo não criou nenhuma igreja. Venha quem quiser dizer essa bobagem. Nosso Senhor Jesus Cristo criou, pelos seus atos, pelas suas palavras e pelo seu legado que está escrito nos 4 evangelhos, testemunhados pelos apóstolos, apregoados e mais discernidos pelo apóstolo Paulo, sobretudo de maneira especial, nosso Senhor Jesus Cristo criou o cristianismo, criou uma nova concepção de ver e de entender o divino. Portanto, todos aqueles que aceitaram a boa nova não eram católicos, eram cristãos. Porque o título católico era um título civil que era
um título dos imperadores romanos, católicos do grego. E o título católico, quem consentiu que o líder religioso, o ancião, não era chamado de bispo e nem de papa no início da igreja. Isso é mentira, é balela, é conversa para boi dormir. Eram os anciões. Inclusive é por causa disso que a Igreja Congregação Cristã no Brasil não chama os seus líderes nem de pastor, eles chamam de ancião. Porque na origem da palavra é ancião. O ancião eram os que dirigiam a igreja. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele criou uma doutrina nova, um jeito novo que se expressa nos evangelhos. E quando o imperador católicos, ou seja, quando o imperador católico, quando o imperador que tinha um império que estava presente em praticamente todo o mundo conhecido, por isso ele era um católico, e todo mundo sabe que a palavra católica quer dizer universal, então quer dizer que o Império Romano era universal, porque ele estava praticamente em todos os lugares do mundo conhecido da sua época. Então, quando o imperador romano Constantino, ele divide com o bispo, com o ancião de Roma, o título de católico, é que então os bispos, os anciãos romanos, passam a adotar de maneira efetiva e com a autoridade do imperador católico civil o título que nunca foi religioso antes de que o imperador dividisse com o chefe religioso de Roma. Isso é história. As igrejas escrevem a história que elas querem contar. Mas existe uma história verdadeira. Óbvio que o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando aqui, não tem a pretensão de mudar concepções de instituições maciças. Os ortodoxos, orientais, os romanos. É um pobre bispo do campo aqui, falando a verdade. Mas sem a pretensão de mudar a cabeça de muita gente tacanha, que se recusa a estudar a história, e quando estuda a história só nos livros daqueles que contam a história de acordo com o interesse da sua instituição. Então, a intenção de Cristo era trazer uma boa nova. Essa era a intenção de Cristo. Qual foi a primeira igreja, Dom Duarte? A primeira igreja está lá em Jerusalém. Quem era o chefe, quem era o ancião, quem era o bispo da primeira igreja, Dom Duarte? São Tiago Apóstolo. Antes da instituição católica romana existir de fato, historicamente autorizada pelo governo imperial, não se esqueçam que o concílio foi convocado em 318, reuniu-se em 325 e concluiu-se em 381, chamado Concílio Niceno-Constantinopolitano. Daí o credo que nós rezamos nas missas, o credo niceno-constantinopolitano, ou seja, que iniciou em Nicéia e terminou em Constantinopla. Então, até porque quando a gente usa a palavra igreja, a gente tem que diferenciar a igreja institucional da igreja verdadeira. Nós, religiosos, temos um grave problema de continuar usando vícios de linguagem. O dia que nós aprendemos a fazer o povo a dizer que a igreja foi ao templo, a gente vai fazer o povo entender o sentido de igreja. A palavra igreja no dicionário quer dizer igreja igual assembleia do povo de Deus, ou seja, reunião do povo de Deus, reunião daqueles que acreditam aí em Jesus Cristo, na doutrina de Cristo. Então a palavra igreja, ela é, em primeiro lugar, a reunião do povo de Deus. Quem forma essa reunião é a igreja, que são os indivíduos que agrupados, aí sim,
constituem a igreja institucional, que se agrupam debaixo de uma mesma autoridade, debaixo de uma mesma disciplina, debaixo de uma mesma doutrina. Então ali se constitui. A gente pode dizer que a igreja institucional, ela existiu sim a partir de Cristo, mas não no sentido materializado, hierárquico, mas ela existiu a partir da doutrina. Qual era a doutrina? Os evangelhos. Não se esqueçam que diácono sempre existiu, está lá na Bíblia. Os anciãos, que eram os chefes das comunidades, que depois a gente chama de bispo, episcopós do grego. E os presbíteros, os padres, é uma figura que surge depois. No início era diácono e ancião. No início era diácono e bispo. Como os diáconos tinham uma função na Bíblia não hierárquica, e continua, de fato, não tendo uma função hierárquica, porque é um leigo qualificado. E os cristãos cresciam, criou-se a figura do presbítero, o auxiliar direto do bispo, a quem o bispo, então, a partir de um rito criado, pensado, e que foi adaptado até chegar nos tempos de hoje, mas com a intenção reta de delegar função de poder, de potestas, para que pudesse ajudar os bispos, uma vez que os cristãos cresciam em quantidade. E nós sabemos que, historicamente, o imperador Constantino não se converte por fé. Ele se converte porque os cristãos já eram maioria nesta época. 60% dos soldados eram cristãos. Está aí Santo Expedito, São Sebastião e outros santos para provar isso. Então a intenção de Cristo, digamos assim, era de passar a sua boa nova, sem que com isso, sendo ele Deus e conhecendo a humanidade, não impediria ele que essa humanidade se agrupasse para se organizar e com isso alargar os braços dele e levar a sua boa nova aos quatro cantos do mundo. E com isso, desde a primeira igreja, aquela lá de Jerusalém, da Sagrada Escritura, e aí vem todas as outras igrejas chamadas ali pelos apóstolos, Igreja de Roma, Tessalonicenses, Filipenses, Tessalônica, aí as igrejas orientais, a igreja da Síria, a igreja do Egito, a igreja da Etiópia, antiquíssima, herdeiros inclusive da rainha de Sabá. A igreja realiza um rito sagrado instituído por Cristo, e por meio desse rito ela pretende conferir a graça, em alguns sacramentos, o caráter. Imagine vocês, se a gente pudesse... Eu vou dizer uma coisa aqui que é uma idiotice, não da minha parte, mas da parte da própria Igreja Católica Romana. Existe um documento que é de 1973. Foi, na verdade, a primeira consulta que os bispos do Brasil fizeram oficialmente a Roma em relação aos bispos da Igreja Católica Apostólica Brasileira. 1973. Esse documento é dividido em 5 tópicos, sendo que o primeiro e o terceiro são os mais irônicos. O primeiro tópico, a igreja, o antigo Santo Ofício lá de Roma dizia assim: os bispos consagrados por Dom Carlos Duarte Costa, que foram 8, só 8, são válidos. No entanto,
Olha a loucura no item terceiro. Os bispos consagrados pelos bispos consagrados por Dom Cálidos são inválidos. Isso é coisa de louco. Isso é uma coisa que inclusive ridiculariza até quem escreveu e quem pensou isso. E ridiculariza quem assinou isso, atestando uma legitimidade. Se os bispos que ele consagrou eram válidos, e os bispos que ele consagraram outros bispos e esses deixaram de ser válidos, é como se tivesse ouvido algum rompimento absoluto da genealogia, digamos assim, desses bispos, da herança desses bispos. E não houve. E aí nós voltamos à questão que a gente está tratando durante toda essa live, justamente sobre essa questão da chamada reta intenção, interna e externa. E do uso da má-fé por parte dos católicos romanos quando dizem para as pessoas, para a massa preguiçosa que não estuda, que quem não é romano não vale. Aqui na frente da igreja tem uma comunidade da Assembleia de Deus. Na rua de trás, numa esquina tem o Centro Espírito, na outra esquina tem a Igreja Batista. Mais para trás ainda tem uma outra Assembleia de Deus, bem grande. Na praça tem a Igreja Católica Romana. Pergunta se esses evangélicos e se esses espíritas consideram válidos os batizados, os sacramentos feitos pela Igreja Romana ou pela Igreja Católica Brasileira? Não. Porque eles não entendem a coisa desta forma, porque eles não têm sacramentos. Porque para eles católicos são tudo idólatras, vai tudo para o inferno. Uma instituição, ela só pode dizer que acredita na verdade, estamos falando do cristianismo, então não me interessam os outros. Se ela prova essa verdade pela tradição, pela Sagrada Escritura e pelo magistério. Então quando falam, por exemplo, que o Papa é infalível, quando ele proclama alguma questão de moral e de fé ex cátedra, e ele tem que provar o que ele está querendo dizer que é verdade, na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério. A infalibilidade não precisa ser o Papa. Qualquer um de vocês pode ser infalível. Desde que aquilo que você diga religiosamente no campo da fé ou da moral, você possa provar de maneira irrefutável que existe na tradição, que existe na Sagrada Escritura e que existe no magistério. Simples assim. Então a igreja realiza um rito sagrado instituído por Cristo, e por meio desse rito, ela pretende conferir a graça, em alguns casos, o caráter. Como é que nós podemos admitir a ideia que não exista intenção, nem que seja externa, por parte de um bispo que consagra um sacerdote ou que consagra um novo bispo? Se nós admitirmos essa ideia que não existe a intenção, nem a intenção externa, nós estamos jogando no lixo a graça. E a graça não é humana, a graça é divina, a graça só provém de Cristo, que age in persona Christi, no exercício do sacramento, quando o ministro do altar, seja ele padre ou seja ele bispo, realiza um sacramento em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bom, o ministro não precisa ter a intenção de conferir a graça, até porque a graça não depende dele. Pelo rito, ele realiza um sacramento válido. Basta que ele tenha a intenção de realizar um rito sagrado,
Pois, como diz São Paulo apóstolo, a graça divina supre a falta da intenção de graça do ministro. Tese que é confirmada por Santo Tomás de Aquino. Queridos diáconos, queridos padres, queridos seminaristas, queridos bispos, queridos leigos que estão me assistindo ou que vão assistir esta live complicada, difícil sim teologicamente falando, mas que os padres e os bispos e os diáconos de maneira muito especial, ou alguns leigos que gostam da questão da religião, que estudam teologia, deveriam aprofundar-se cada vez mais. Inclusive, eu me ofereço a qualquer bispo de qualquer igreja de tradição católica que queira algum dia uma palestra sobre essa temática para o seu clero. Eu penso que as igrejas católicas nacionais, independentes, elas devem se unir muito nesse campo. Elas devem reforçar muito o aprendizado. Mas não me convide para dar aula aqui por internet não, viu? Esse negócio de aula por internet, para mim, eu não gosto disso não. Eu gosto de estar na cara, olhando na cara do fulano, e aí eu vou dormir lá, eu vou tomar um cafezinho, vou almoçar, enfim, a gente vai estar junto. Porque eu penso que uma das formas que a gente pode contribuir muito, modéstia à parte, Deus dá a bênção para a gente em vários campos. Uma das bênçãos que Deus me deu foi ter muito gosto por esse campo da teologia. Teologia moral, teologia sacramental. E eu sei que a gente pode contribuir muito com isso, até porque é uma temática muito profunda, muito difícil, muito complicada, necessita de um conhecimento um pouquinho mais elaborado. E eu sim me disponho, se algum dia algum bispo quiser nos convidar para pregar um retiro para um clero, alguma coisa assim, tratando desses temas que tem a ver com os sacramentos, com a moral cristã, etc. Parte canônica, porque nós precisamos conhecer mais disto. Eu não tenho a pretensão aqui de forma nenhuma de fazer com que os romanos mudem. Quando eu falo de igreja romana nesta live aqui, é porque não tem como fugir, nós saímos de lá. É a igreja, entre aspas, mãe de todos nós latinos aqui, que não estamos debaixo do chapéu do Papa Leão XIV. Embora nós o respeitemos muito enquanto líder daquela instituição, embora sabendo que eles não nos respeitam, nos caluniam, nos difamam, dizem tanta besteira, volto a dizer, usam da má fé, jogam com a ignorância da massa, jogam com a ignorância da própria má formação, mas é má formação que eles dão para seus seminaristas, com rara exceção, né? A gente não tem a pretensão de mudar, mas a gente tem a pretensão sim de ajudar justamente o clero independente, o episcopado independente, para que se alicerce mais na fé e na doutrina, porque não basta os sermões vazios, os sermões de momento, os sermões de muita gente que não lê nem os evangelhos, nem as leituras, leem somente na hora, não preparam, não tratam de aspectos doutrinários que muitas vezes aparecem nos textos ali aos domingos. Sabe, as igrejas nacionais, elas enfrentam muitos problemas justamente por essa deficiência, a deficiência da formação. E às vezes até quando se dá a formação, o grande relativismo que existe dentro de algumas igrejas que querem se dizer católicas, mas que no fundo algumas parecem mais protestantes do que católicas. Há coisas que não se negocia na fé. E sobretudo na fé católica não se negocia a tradição, não se negocia a Sagrada Escritura e não se negocia o magistério da igreja. A igreja não pode ser, a igreja institucional, a igreja hierárquica, ela não pode ser feita à cara do indivíduo. Ela não pode ter a cara do bispo local, ela tem que ter a cara da catolicidade. E quando qualquer instituição que se apresente como católica, ela apenas se traveste de catolicismo por causa das vestes ou por causa de algum ritual, ela é um grande dano para todo o catolicismo. O catolicismo verdadeiro, ele não é aquele que está debaixo de uma determinada placa. O catolicismo verdadeiro é aquele que não negocia a verdade da fé católica, que é linda, que é belíssima, que é esplendorosa. E ouso dizer que sim, embora tenha muita imperfeição, seja a fé verdadeira. A fé mais correta, a fé mais certa,
A fé que mais nos leva no caminho certo é a fé católica. A única coisa que precisa é que os líderes religiosos se dispam das conveniências e dos interesses, que os bispos valorizem e santifiquem as mitras e os báculos, a mitra que leva na cabeça e o báculo que carrega na mão, e que de fato sejam pastores de ovelhas, muitas desgarradas. É impressionante a gente perceber que hoje padres e bispos trabalham muito mais para a manutenção dos seus luxos, prazeres, do seu estômago, e por isso eles não ensinam o que a igreja quer que seja ensinado, porque eles têm medo de perder fiéis, entre aspas agora a palavra fiel, nos seus bancos, porque número de fiel significa dinheiro. Quanto mais fiel, mais dinheiro. Quanto menos fiel, menos dinheiro. Há muita gente que está vendendo a sua alma para uma igreja travestida de catolicismo. A gente que defende uma fé séria, digna, honesta, sincera, verdadeira, caracterizada, disciplinada, hierárquica, a gente sofre muito. São Carlos do Brasil tinha uma frase espetacular. Eu, por exemplo, dentro da Igreja Católica Brasileira, eu tenho o segmento um pouco mais tradicional, inclusive na liturgia. Mas para nós, na Igreja Brasileira, isso não é problema, porque essa é uma tese de paz. Celebrar versus Dei, celebrar versus Populi, a missa é válida tanto de um jeito como de outro. A santidade, naturalmente, tem a ver com o sacerdote, com a intenção interna e externa, tudo que nós aprendemos hoje. No entanto, alguns celebram a missa sempre para o povo, mas não celebram para Deus. E se esquecem de maneira criminosa, eu diria, que a missa ela não está para agradar aqueles que vão morrer e apodrecer a 7 palmos de fundura ou ainda virar cinza se for para um crematório. A missa ela está para agradar o Salvador Jesus Cristo no sacrifício incruento do altar. A missa está para colocar no devido lugar a criatura e o Criador. E a missa, e eu me detenho aqui na missa porque a missa é a expressão máxima da fé cristã e católica. Quem foge disso não é católico. É qualquer coisa, menos católico. Então, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado pela sua atenção. Quem não assistiu desde o início, para ter uma noção real, eu peço que assista desde o início. Peço muito, sem vaidade nenhuma. Se você entender que o vídeo é importante, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o seu clero, compartilhe com os bispos da sua igreja, com os seus padres, com os seus diáconos. Mesmo que você às vezes não tenha concordado com alguma coisa, seja o que for, mas dê a oportunidade das pessoas ouvirem, pensarem, refletirem. É nessa construção de pensamentos livres que nós chegamos à verdade fundamental que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Grande abraço a vocês, um beijo no coração. Aqui um servo de Deus para ajudar sempre naquilo que Deus nos permite, sobretudo no campo da educação teológica. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.